pessoal! Na nossa videoaula de hoje, vamos começar a apostila volume 2. Vamos lá, ó. Nessa apostila, na nossa frente, que é a frente A, ela traz os seguintes conteúdos, olha. No capítulo 3 é potenciação, radiciação e sistemas de medidas, que é o que a gente vai começar a falar agora. E no capítulo 4 é o começo da teoria de funções, ok? Então, vamos lá, olha. Nesse primeiro capítulo, gente, ele começa falando da potenciação, ó, que vai ser a aula desse horário, né, que a gente vai falar um pouquinho. E nesse mesmo capítulo ele fala da potenciação e fala aqui no finalzinho da notação científica, ó. Então, antes da gente começar, vamos relembrar um pouco a teoria da potenciação, ó. O que é uma potência? Então, por exemplo, 2 elevado a 5, eu tenho aqui uma potência. Ela é formada por um número que fica embaixo, que nós chamamos de base, e o número que fica em cima, que nós chamamos de expoente. A função do expoente é indicar quantas vezes a gente multiplica a base. Então, 2 elevado a 5 seria o 2 multiplicado 5 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 seria 32. Tem que tomar cuidado, que eu já vi muitos alunos errando, colocando 2 elevado a 5 como 10. E não pode, né? É a multiplicação do 2 5 vezes. Quando a gente começa a estudar a teoria da potenciação, aparecem algumas propriedades e algumas regrinhas que a gente tem que entender. A primeira regrinha é o seguinte, ó. Todo número, vou chamar de A, elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Então, por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. Menos 3 elevado a 0 também é 1. Se tem parênteses, quer dizer que eu estou elevando a 0 tanto 3 quanto negativo. Então, menos 3, o número menos 3 elevado a 0, então é 1. Agora, eu tenho que tomar cuidado. Vamos imaginar que eu não tenho parênteses. Por exemplo, menos 3 elevado a 0. Se eu não tenho parênteses, eu estou elevando a 0 apenas o 3. O sinal, ele permanece. Então, menos 3 elevado a 0 é menos 1. Isso aqui, gente, eu tenho que entender essa questão do sinal, porque, por exemplo, né, se eu tiver menos 2 elevado a 2, menos 2 ao quadrado com parênteses indica que tanto 2 quanto menos serão elevados ao quadrado. Então, menos ao quadrado, menos vezes menos vai dar mais, e 2 ao quadrado vezes 2 vai dar 4. Agora, se eu tiver menos 2 ao quadrado, se não tiver parênteses, eu não elevo o negativo ao quadrado, vai ficar menos e 2 ao quadrado fica 4. Então, são algumas regrinhas que a gente não pode esquecer. Então, todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. 20 elevado a 1 é 20. Uma outra regrinha que a gente não pode esquecer é quando o expoente é negativo. Então, por exemplo, vou colocar em números. 3 elevado a menos 1. Toda vez que o expoente é negativo, para a gente retirar esse negativo do expoente, basta a gente inverter a base. O que é inverter a base? A base aqui é 3, ó, o denominador do 3 é 1. Inverter é passar o denominador para cima e o numerador para baixo, você vai inverter. Então, vai ficar 1/3, ó, 1 passou para cima e o 3 passou para baixo. Essa regrinha de inverter é quando o expoente é negativo. Então, ele diz o seguinte, toda vez que você inverte a base, aí você pode trocar o sinal do expoente. Se ela é negativo, ele passa a ser positivo, ó. Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/3 elevado a 1, que é 1/3, ó. Então, a regrinha, se o expoente é negativo, a gente inverte a base, ó. Então, por exemplo, A elevado a menos N, o inverso é 1 sobre A elevado a N, ó. Certo? Outra regrinha, quando o expoente é uma fração. Então, por exemplo, 9 elevado a meio. Toda vez que o expoente é uma fração, essa fração ela se transforma numa raiz. O denominador, ele é o índice da raiz, então aqui vai virar uma raiz quadrada, e o numerador é o expoente desse radicando. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Por exemplo, vamos imaginar que fosse 27 elevado a 1/3. Se o expoente é uma fração, a fração vira raiz. Como o denominador é 3, vai virar uma raiz cúbica de 27, elevado a 1, aí ó, o numerador é o expoente. Então, a regrinha diz, ó, toda vez que o expoente for uma fração, a fração vira raiz, o denominador é o índice e o numerador
numerador é o expoente. A gente tem que entender, gente, que essa regrinha vale tanto nesse sentido, se eu tenho um expoente fracionário, a fração vira raiz, como vale o sentido inverso. Se eu tenho uma raiz e quero tirar a raiz, basta o expoente virar uma fração. Certinho? Agora nós vamos entrar em algumas propriedades, ó. Tem uma propriedade que ela diz o seguinte, ó. Multiplicação de potências com a mesma base, ó. A elevado a n vezes A elevado a m. Ela diz o seguinte, conserva a base e soma os expoentes. A elevado a A mais n. N mais n. Vamos imaginar isso com números. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Ó. 2 elevado a 8. Quando for divisão, ó, divisão de potências com a mesma base, ó. Na multiplicação a gente soma os expoentes e na divisão a gente subtrai. A elevado a n dividido por A elevado a m seria A elevado a n menos m, ó. Na divisão subtrai os expoentes. Vamos imaginar isso com números. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2, ó. Segunda propriedade da potenciação. Terceira propriedade é a chamada potência de potência, quando eu tenho uma base e dois expoentes. Toda vez que eu tenho uma base e dois expoentes, basta eu conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, n vezes m. Vamos imaginar isso com números, ó. 2 elevado a 3 elevado a 5. Eu tenho uma base e dois expoentes. Então, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 5, 15. Vamos imaginar que eu tenho uma outra propriedade, que eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses. A vezes B elevado a n. Pode acontecer tanto a multiplicação como se fosse uma divisão dentro do parênteses, ó. O parênteses indica que tanto B está sendo elevado a n quanto A está sendo elevado a n. Aqui é a mesma coisa, ó. O parênteses indica que tanto A está sendo elevado a n quanto B está sendo elevado a n. Nesse caso, basta a gente aplicar a distributiva com um expoente, ó. Vai ficar A elevado a n vezes B elevado a n. O outro vai ficar A elevado a n dividido por B elevado a n. São algumas propriedades, gente, da potenciação que a gente utiliza muito na resolução de exercícios, né? E nessa resolução de exercício, a gente acaba recorrendo, né, a uma ou outra propriedade, ok? Nesse mesmo capítulo, no comecinho dele, ele fala um pouquinho sobre a notação científica. Então, vou até anotar aqui, ó. Notação científica. O que é a notação científica? A notação científica, muito usada na física também, é um processo matemático que a gente resume ou um número muito grande ou um número muito pequeno. Por exemplo, eu peguei esse número aqui, ó. 25 milhões. É um número muito grande, com muitos zeros. Eu posso pegar esse número e transformar ele em notação científica. A notação científica é composta por um número vezes 10 elevado a um outro número aqui. Com uma pequena observação, esse número aqui, que aparece antes do 10, ele tem que ser um número, vou chamar o número A. O número A, e esse expoente aqui eu vou chamar ele de B, ó. Então, A vezes 10 elevado a B. Esse número A, ele tem que estar entre menos 1 e 10, ou seja, ele tem que ser menor do que 10 e pode chegar até 9,999. Só que tem que ser, normalmente, maior do que 1. Pode ser igual a 1, não tem problema, mas não pode ser menor do que 1. Então, normalmente, entre 1 e 9,9999. Então, toda vez que você for montar um número de notação científica, esse primeiro número tem que estar entre 1 e 10, certo? Não incluindo o 10, ó, porque não tem o sinal de igual. Vezes 10 elevado ao número B. Aí é o seguinte, se o número é muito grande, então, primeiro passo, eu quero pegar esse número, 25 milhões, e transformar ele em notação científica. Eu vou olhar o número e vou tentar verificar um número entre 1 e 10. Então, por exemplo, o número entre 1 e 10 aqui não poderia ser 25, porque o 25 não está entre 1 e 10. Mas se eu coloco uma vírgula aqui, pode ser o 2,5. É um número entre 1 e 10, não é? Então, o A seria 2,5 vezes 10. Agora, eu vou colocar o expoente. Então, a vírgula eu coloquei aqui, ó. Para a gente colocar o expoente, basta eu contar quantas casas eu tenho da vírgula até o final do número. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2,5 vezes 10 elevado a 7. Você pegou esse número que era muito grande e transformou ele em notação científica. Ó. A mesma coisa vale para o número muito grande como vale para o número muito pequeno. Por exemplo, 0,0000000.
0,000000038. Então, eu tenho um número muito pequeno e eu quero transformá-lo para notação científica. A gente utiliza a mesma regra, ó. O que eu vou fazer? Eu vou olhar esse número e tentar achar um número entre 1 e 10. Então, não pode ser o 38, mas eu posso colocar a vírgula aqui, pode ser o 3,8, é o número entre 1 e 10, não é? Vezes 10 é sempre vezes 10 a notação científica, elevada a quanto? A vírgula está aqui. Eu vou verificar quantas casas eu tenho entre essa vírgula e essa vírgula. Ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que quando o número é muito pequeno, o expoente ele é negativo. Número muito grande, ó, expoente positivo. Número muito pequeno, expoente negativo. Quer dizer que dessa vírgula para essa aqui, eu contei 9 casas para trás. Dessa vírgula até o final do número, eu contei 7 casas para frente. Então, isso é colocar um número em notação científica. Muitos áreas, igual eu falei para vocês, a física utiliza muito essa representação em notação científica, ok? Aí é o seguinte, agora nós temos alguns exercícios de aprendizagem, eu vou fazer alguns e vou deixar 2 para vocês fazerem. Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício de aprendizagem, eles aparecem aí, ó, do exercício 1 ao exercício 6, que são os primeiros, nosso foco da aula de hoje, ó, eles aparecem na página 8, ó. Então, vamos lá. Olha o primeiro exercício, né? Ele fala o seguinte: usando as propriedades da potenciação, que a gente falou agora há pouco, calcule o valor das expressões a seguir. Na letra A, eu tenho a expressão 1/3 elevado a menos 3, mais 9 ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, ao quadrado. Então, aqui, ó, como é que a gente vai resolver? Primeiro passo, meu expoente está negativo. Se o meu da expoente está negativo, nós vimos para a regrinha que basta nós invertermos a base. Vou fazer a inversão da base, ó. Então, 1 sobre 3, aí vai inverter. O 3 passa para cima, o 1 passa para baixo. Vai ficar 3 sobre 1, que é 3, né? A partir do momento que você inverte a base, você troca o sinal do expoente. O expoente que é negativo passa a ser positivo, certo? Mas, depois, 9 ao quadrado, 81. 9 vezes 9, 81. Menos. Tomar cuidado que aqui eu tenho que tomar cuidado, gente. Se eu tivesse assim, ó, 3 ao quadrado, parênteses, ao quadrado, nós iríamos multiplicar os expoentes. Mas aqui eu tenho o 2 ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado dá 4, então é 3 elevado a 4. Nesse caso, a resposta acabaria sendo a mesma, mas se fosse valores diferentes, a resposta seria diferente. Então, por exemplo, vamos imaginar que fosse 3 elevado ao cubo ao quadrado, que é diferente de 3 elevado ao cubo ao quadrado. Se tivesse parênteses, nós iríamos multiplicar aqui, ó, potência de potência, ficar 3 vezes 2, 6. Já de cá, ó, 3 ao cubo elevado a 3 ao quadrado, aqui eu não tenho parênteses, quer dizer que aqui eu tenho uma potência, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, isso, tá vendo que um parêntese faz toda a diferença numa conta. Então, aqui é 3 elevado a 4. Como é que vai ficar essa continha, ó? 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, mais 81, menos. Tomar cuidado que esse menos não está sendo elevado a 4, porque não tem parênteses nele. 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Mais 81 com menos 81 dá para cancelar, então o resultado dessa letra A será 27, ó. Ok? Vamos ver a letra B agora? A letra B, ela fala, ó, 2 elevado a 5 vezes 4 elevado a 4 vezes 2 ao quadrado elevado a menos 3 dividido por 32. Aqui eu tinha soma, ó. Na soma eu resolvi cada um separado e somei os valores. Aqui, cuidado que eu já tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer com que esses valores fiquem com a mesma base, ó. Porque eu uso a regrinha, a propriedade, multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, o 4, eu posso fatorar ele, 4 fatorando, ó, por 2 dá 2, por 2 dá 1, é 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu posso colocar 2 ao quadrado, que está sendo elevado a 4, vezes 2, potência de potência. Uma base e 2 expoentes, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Dividido 32, eu posso ir lá no cantinho e fatorar o 32 também, ó.
Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 elevado a 5, estou no lugar do 32, posso colocar 2 elevado a 5. Como está tudo multiplicando, gente, dá para cancelar 2 a 5 com 2 a 5. Olha o que vai sobrar. 2 elevado ao quadrado elevado a 4 é só multiplicar. 2 vezes 4 vai dar 8, vezes 2 elevado a menos 6. Multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 8 menos 6 vai dar 2. E o 2 ao quadrado, 4. Então, é o resultado da letra B, ó. Certinho? Qualquer dúvida, não esqueça de me chamar, gente. Estou à disposição no horário de aula de vocês. Vamos fazer mais a letra C? A letra C, ó, eu tenho 5 elevado a x mais 3, mais 5 elevado a x, mais 5 elevado a x mais 1, dividido por 5 elevado a x menos 1. Nesse caso aqui, gente, se eu tivesse multiplicando, bastaria, ou dividindo, né, na multiplicação, bastaria eu conservar a base e somar os expoentes. Mas aqui eu não tenho multiplicação, eu tenho soma. Isso é um detalhe que o pessoal erra muito nesse exercício de potenciação. Então, vamos lá, olha. O que vai acontecer com esse exercício? Ah, mas como é que eu resolvo? Tem jeito de fatorar, eu tenho variável no numerador. Num caso como esse, gente, o melhor caminho é colocar em evidência o termo comum. Se vocês observarem, ó, 5 elevado a x, 5 elevado a x e 5 elevado a x, embaixo também 5 elevado a x é um termo comum. Então, eu posso colocar ele em evidência, ó. Vou colocar ele em evidência. Lembrando que quando eu coloco em evidência, esse dividido por esse, o resultado vai ser esse, ó. Então, 5 elevado a x mais 3, gente, é como se eu tivesse 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3, concorda? Porque multiplicação de potência com a mesma base, não conserva a base, soma os expoentes, vai voltar aqui, não vai? Então, se eu pego 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3 e divido por 5 elevado a x, cancela isso com isso, vai sobrar quanto? 5 elevado a 3. Mais 5 elevado a x dividido por 5 elevado a x, divisão entre números iguais, vai dar 1. Mais 5 elevado a x mais 1 dividido por 5 elevado a x é o mesmo raciocínio desse, ó. 5 elevado a x mais 1 é como se fosse 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Dividido por 5 elevado a x. Cancela esse com esse, vai sobrar quanto? 5 elevado a 1. O denominador, ó, posso pegar o 5 elevado a x e colocar em evidência também, ó. Aqui é como se eu tivesse, ó, 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1. 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1 dividido por 5 elevado a x, cancela, cancela, vai sobrar 5 elevado a menos 1. Concorda que é a mesma coisa? Como agora eu transformei na multiplicação, eu posso cancelar esse com esse. Aí vão sobrar apenas os números, olha. Olha o que sobra. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Mais 1, mais 5. Certo? Agora sobrar no numerador. Olha o que sobra no denominador. 5 elevado a menos 1. O que é 5 elevado a menos 1? É 1/5, não é? Se eu inverter a base, né? 125 mais 5 dá 130, mais 1 dá 131. Dividido por 1/5, não é isso? Divisão envolvendo fração é só fazer multiplicação cruzada, ó. 131 vezes 5 vai dar 655. 1 vezes 1 vai dar 1, então o resultado vai ser 655. É o resultado desse exercício 1, a letra C. Ok? Ó, então eu fiz o exercício 1. E agora eu vou fazer o exercício 5 de notação científica. Ó, o exercício 5, deixa eu ver se é isso. O 5, ele fala o seguinte, porque aí depois vocês vão fazer os outros para tarefa, para treinar. O 5. Escreva algumas medidas que foram obtidas no mundo da ciência e notação científica e dê o número de algarismos significativos de cada medida. Ó, letra A. Esse número aqui, ó, que é o diâmetro da Terra, eu quero colocar ele em notação científica. 12.756.000. Lembra do raciocínio da notação científica? O raciocínio da notação científica é aquele, olha. Eu pego um número, eu preciso de um número entre 1 e 10. Então, não pode ser 12.000, não pode ser 1.275, não pode ser 127, não pode ser 12, vai ter que ser 1,2756, concorda? Vezes 10. Agora, eu vou ver quantas casas eu tenho dessa vírgula até que o final. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 1,2756 vezes 10 elevado a 7. O que você fez? Você transformou um número para notação científica, certo?
Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa é só chamar. Então, olha, vamos ver agora o próximo, a letra B. Na letra B, ele tem o número aproximado de células do corpo humano. Nossa, olha o valor, gente. Olha o tamanho do valor. 220 bilhões, não é? 1.000.000.000 bilhões. Então, primeiro passo, como é que eu coloco em notação científica? Um número entre 1 e 10, se eu colocar a vírgula aqui, seria 2,2 vezes 10. Aí eu vou contar a quantidade de casas que a gente tem aí, ó. Nós temos dessa vírgula até o final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,2 vezes 10 elevado a 10, certo? Olha a letra C, é o tamanho de alguns vírus, 0,4015. Mesmo raciocínio, que número que eu tenho aqui entre 1 e 10? Eu tenho 1,5. 1,5 vezes 10 elevado. Quantas casas tem dessa vírgula até nessa? 1, 2, 3, 4, 5. Porém, como o número é muito pequeno, expoente negativo. Ok? E a letra D é o diâmetro do ribossomo. Pessoal lá da biologia, né? Então, olha o número, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, são 9 zeros, né? O processo ele é o mesmo. Que número que eu tenho aqui entre 1 e 10? 2,5. Então, 2,5 vezes 10 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque a vírgula vem para cá, né? Então, elevado a menos 10. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um número e transformamos ele em notação científica, certo? Aí, eu tô deixando aqui para vocês resolverem. E é interessante, gente, só que o exercício pede uma informação a mais. Aqui na apostila de vocês, ele fala assim, ó. Uma das vantagens de se usar a notação científica é que ela nos permite uma visualização rápida da grandeza, que é a potência de 10, e do número de algarismos significativos. Então, o que são os algarismos significativos? Então, por exemplo, esse número aqui, ó, quando eles transformaram para notação científica na apostila, ficou 3,56 vezes 10 elevado. Ó, quantas casas eu tenho dessa vírgula até o final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8. Os algarismos significativos são esses números que aparecem aqui, ó. É a quantidade de algarismos significativos. Certo? Então, tá bom. Então, ó, nós fizemos o exercício 1 e o exercício número 5. Agora, vocês vão praticar nessa aula, ó, o 2, o 3, o 4 e o 6. Então, aqui, olha, nessa aula, na primeira aula, nós relembramos um pouco da teoria inicial da potenciação e da notação científica, fiz alguns exercícios e agora vai ficar para vocês fazerem esses outros. A próxima aula, nós vamos falar na próxima semana, vamos recorrer à radiciação, ó. Ok? Obrigada, qualquer coisa é só chamar.